Prepare-se, porque esta noite pode mudar tudo. Existe um poder silencioso que Deus colocou dentro de você. Um poder que se ativa mesmo quando os olhos se fecham e o corpo repousa. A mente não dorme, o coração não descansa e o Espírito de Deus continua agindo, alinhando, transformando, moldando sua realidade. Quantas vezes você acordou com a sensação de peso, de falta, de que nada estava fluindo? Isso não acontece por acaso. A Bíblia nos lembra: assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Provérbios 23:7. O que você entrega à sua mente antes de dormir é o que vai florescer no amanhã. Se você adormece com medo, é medo que você colhe. Se você adormece em fé, é fé que se manifesta. Napoleon Hill dizia: tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas Hill também revelou um segredo. O momento mais poderoso para alimentar essa crença é antes de dormir. E a palavra de Deus confirma isso. Está escrito em Salmos 4:8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Percebe? O sono é mais do que descanso. É um altar. É um momento de entrega. É quando você pode colocar diante de Deus suas sementes espirituais. Agora ouça com atenção. Este áudio foi feito para ativar exatamente esse estado, o estado da fé absoluta, da entrega silenciosa, da programação espiritual profunda da abundância que vem de Deus. Se você ouvir com intenção, com alma, com fé, não terá como sua vida permanecer a mesma, porque Deus responde à fé. O céu se move diante da confiança, e quando você planta isso na mente, o impossível começa a acontecer. E antes de continuar, quero que você escreva aqui nos comentários uma declaração. Não é apenas uma frase solta, é um ato espiritual, um comando ao seu subconsciente e uma oração diante de Deus. Declare agora: minha mente está pronta para receber os planos de Deus enquanto eu durmo. Escreva e sinta como se estivesse entrando em um novo ciclo de abundância, porque de fato está. Feche os olhos por um instante. Imagine-se deitado em paz, e enquanto você dorme, o Senhor está cuidando dos seus pensamentos. Imagine Deus abrindo portas, reorganizando situações, colocando ideias novas no seu coração. Você não precisa controlar o invisível. Deus já está no invisível, agindo por você. E quando os frutos começarem a aparecer, não se assuste. Será apenas a resposta de Deus à sua fé, ao que foi plantado hoje. Poucas pessoas sabem disso, mas o instante em que você está prestes a adormecer é o momento mais poderoso para moldar o destino da sua vida. É nessa transição entre o consciente e o inconsciente que sua mente se torna mais receptiva, mais vulnerável, mais criativa. A mente subconsciente não questiona, não discute, não analisa. Ela apenas obedece. E o que você entrega a ela antes de dormir se transforma em comandos silenciosos que começam a operar durante a noite. Napoleon Hill dizia: a mente subconsciente aceita como verdade qualquer ideia repetida com emoção suficiente. Agora pense: o que você tem repetido todas as noites antes de fechar os olhos? Muitas pessoas se deitam alimentando preocupações, medo de não ter o suficiente, ansiedade pelo amanhã, raiva pelo que não deu certo, e sem perceber, transformam esses sentimentos em ordens silenciosas. Resultado: mais escassez, mais bloqueios, mais limitações. Mas e se você entregasse à sua mente algo diferente? E se em vez de adormecer no medo, você adormecesse declarando promessas de Deus? A Bíblia nos ensina em Filipenses 4:8. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Percebe? Deus nos convida a escolher o que plantamos na mente. E esse convite é ainda mais forte à noite, quando a mente está aberta como terra fértil. Imagine-se assim: enquanto o corpo repousa, sua mente emite sinais. Ela envia frequências invisíveis.
Ela organiza pensamentos, cria conexões, abre espaço para ideias que ainda não haviam surgido. É como um jardineiro invisível que planta as últimas sementes do dia. E essas sementes crescem silenciosamente enquanto você dorme. Por isso, a grande pergunta é: o que você tem plantado todas as noites? Se planta fé, colherá paz. Se planta gratidão, colherá abundância. Se planta medo, colherá escassez. Napoleon Hill chamou isso de autossugestão noturna, mas, na linguagem da fé, nós chamamos de oração noturna. O ato de entregar a Deus a última palavra do seu dia. O gesto de fechar os olhos confiando que Ele cuidará do amanhã. É nesse momento de rendição que a mente se abre, que o subconsciente se alinha e que o Espírito Santo encontra espaço para agir. Por isso, quero que você imagine agora. Feche os olhos e veja-se adormecendo em paz, sua mente repetindo frases de fé, seu coração entregue e o Senhor derramando sobre você ideias, força, provisão e descanso, porque existe um segredo invisível no sono. Você não apenas descansa, você cria, você se conecta, você é reprogramado por Deus. E quando acordar, já não será o mesmo. Será alguém renovado, fortalecido e pronto para colher os frutos do que plantou na noite anterior. Napoleon Hill dizia que a autossugestão é o elo entre a mente consciente e a mente subconsciente. É como atravessar uma ponte. Você sai do pensamento comum e deposita uma mensagem clara no território mais influente da sua mente. Mas quando olhamos com os olhos da fé, entendemos que a autossugestão não é apenas mental. Ela é espiritual. Ela é a prática de declarar palavras que moldam não apenas sua mente, mas também sua realidade diante de Deus. A Bíblia nos mostra isso em Provérbios 18:21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Isso significa que cada palavra que você repete é como uma semente que está sendo plantada no solo invisível da sua vida. Por isso, antes de dormir, substitua frases de medo por declarações de fé. Não se deite dizendo: não sei como vou pagar minhas contas. Deite-se dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não se entregue ao sono repetindo: estou perdido, nada dá certo. Repita: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não adormeça pensando: minha vida nunca vai mudar. Declare: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essas palavras são mais que frases positivas, são decretos espirituais, são ordens que sua mente aceita e que o mundo espiritual responde. Napoleon Hill dizia que não basta repetir mecanicamente, é preciso emoção, é preciso fé. E a Bíblia confirma isso em Hebreus 11:6. Sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. Ou seja, quando você repete uma declaração antes de dormir, não é apenas uma técnica, é um ato de fé. É a entrega de sua confiança nas mãos de Deus. Agora imagine a cena. Você deita-se à noite, o quarto está em silêncio. Você respira fundo e começa a declarar em voz baixa, ou apenas em pensamento: Senhor, eu confio em Ti. Minha vida está em Tuas mãos. Minha mente está em paz, porque sei que o Teu cuidado é real. O Teu favor me acompanha e a Tua provisão já está a caminho. Essas palavras descem como sementes para o solo do subconsciente. E durante a noite, enquanto você dorme, o Espírito Santo trabalha nelas, regando cada promessa com paz, esperança e direção. Quando você acorda, não acorda apenas descansado, acorda reprogramado, acorda fortalecido, acorda carregando uma nova atmosfera. Esse é o poder da autossugestão noturna cristã. Não é apenas sobre pensar em prosperidade, é sobre alinhar sua mente às promessas de Deus e deixar que Ele mesmo cuide do resto. E a grande verdade é: tudo o que você planta em sua mente à noite floresce no dia seguinte. Por isso, plante fé, plante gratidão, plante confiança e veja Deus transformar o invisível em realidade. Napoleon Hill afirmava que nada grandioso acontece sem um plano definido.
E a Bíblia também nos ensina sobre disciplina espiritual, mostrando que a constância em pequenos atos de fé gera grandes transformações. Por isso, quero compartilhar com você um ritual noturno cristão. Não é algo místico, não é algo complicado. É apenas uma sequência simples de passos que pode transformar as suas noites em um altar de fé. Primeiro passo: desconecte-se do caos. Desligue o excesso de ruído, as notícias negativas, as distrações sem sentido. A Bíblia diz em Filipenses 4:8: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Quando você escolhe o que entra em sua mente antes de dormir, você já está moldando o amanhã. Segundo passo: acalme o coração diante de Deus. Respire fundo, ore em silêncio ou em voz baixa. Entregue ao Senhor os medos, as preocupações, os pesos que você não precisa carregar durante a noite. Jesus disse em Mateus 11:28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o momento de descansar em Cristo. Terceiro passo: declare a palavra de Deus. Escolha 3 versículos que falem sobre provisão, paz e confiança. Repita-os em voz baixa, com fé, como se já fossem realidade. Por exemplo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus suprirá todas as minhas necessidades, segundo as riquezas em glória em Cristo Jesus. Essas não são frases positivas, são promessas eternas. Quarto passo: visualize pela fé. Veja-se vivendo debaixo da provisão de Deus. Veja-se cuidando da sua família, pagando suas contas com paz, ajudando outras pessoas. Não como imaginação vazia, mas como uma visão profética, como Abraão, que esperando contra a esperança creu. Romanos 4:18. O que você enxerga pela fé hoje, você viverá no tempo certo. Quinto passo: finalize com gratidão. Agradeça não pelo que falta, mas pelo que já tem. Agradeça pelas pequenas vitórias. Agradeça porque Deus já está movendo os céus ao seu favor. A gratidão é a chave que sela a fé. É como dizer: Senhor, eu creio que já recebi. Esse é o ritual noturno cristão, simples mas poderoso. Quando você pratica isso todas as noites, algo começa a mudar. Sua mente não apenas descansa, mas é alimentada pela fé. Sua alma não apenas dorme, mas é fortalecida pelo Espírito Santo. E sua vida começa a florescer, porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Napoleon Hill dizia que crenças negativas são como códigos mentais que ficam gravados no subconsciente e, sem percebermos, sabotam a nossa vida. A Bíblia também fala sobre isso, quando afirma em Romanos 12:2: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitos de nós crescemos ouvindo frases que se tornaram códigos invisíveis. Dinheiro é sujo. Quem nasce pobre morre pobre. Deus não quer que você prospere. Essas frases, repetidas com emoção, foram como sementes de escassez lançadas em nossa mente. E, com o tempo, elas criaram raízes. Mas a verdade é que todo código pode ser reescrito. A Bíblia declara em 2 Coríntios 5:17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso significa que você não precisa permanecer preso aos padrões antigos. Você pode se alinhar a uma nova identidade em Cristo. Quando Jesus nos resgatou, Ele não apenas nos salvou do pecado, Ele nos deu uma nova posição. Filhos de Deus, herdeiros com Cristo, chamados para reinar em vida. Essa é a nossa verdadeira identidade. Você reescreve códigos mentais antigos, repetindo a palavra de Deus até que ela se torne a sua nova verdade interior. Por exemplo, se o código antigo diz, você nunca vai ter nada, você responde com Filipenses 4:19.
e o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas, em glória em Cristo Jesus. Se o código antigo diz, você não é digno, você responde com Efésios 1:6. Ele nos fez agradáveis a si no amado. Se o código antigo diz, você sempre vai fracassar, você responde com Romanos 8:37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Assim como a escassez foi plantada pela repetição de mentiras, a prosperidade e a abundância podem ser estabelecidas pela repetição da verdade. Quanto mais você repete a palavra de Deus, mais ela se torna viva em seu coração. E quando isso acontece, a fé cresce, a identidade muda e o impossível começa a se tornar realidade. Você não é chamado para viver em medo, não é chamado para viver em falta, não é chamado para viver limitado. Você foi chamado para viver em plenitude. Jesus disse em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa abundância não começa no bolso, mas na mente e no coração. E quando você assume a identidade que Deus já declarou sobre você, sua vida externa começa a se alinhar à sua nova identidade interna. Por isso, antes de dormir, substitua os códigos de escassez por declarações de fé. Diga, eu sou filho amado de Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. E com o tempo, sua mente será renovada, seu coração será fortalecido e sua vida começará a refletir a abundância do reino de Deus. Napoleon Hill dizia que a mente é como uma estação de emissão. Tudo o que pensamos com intensidade e emoção é enviado como uma frequência ao universo. A Bíblia confirma isso em Provérbios 23:7. Assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Se você deita a cabeça no travesseiro cheio de medo, ressentimento e dúvida, essa será a vibração que seu espírito transmitirá. E pela manhã, você acordará com o mesmo peso, o mesmo padrão, a mesma energia de escassez. Mas se você deitar-se com gratidão, fé e confiança em Deus, algo diferente começa a acontecer. Você entra em sintonia com o céu. Sua mente não apenas descansa, mas se conecta ao Espírito Santo. E o Espírito de Deus começa a direcionar seus passos. O medo é uma fé distorcida. É acreditar que o mal vai acontecer. A fé verdadeira é crer que Deus é fiel para cumprir suas promessas. Hebreus 11:1 diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Ou seja, a fé é uma vibração espiritual. Não é apenas um sentimento positivo, é um posicionamento interior que envia um sinal claro ao invisível. E esse sinal atrai os recursos, as conexões e as oportunidades que Deus já preparou. Antes de dormir, pergunte a si mesmo, o que estou transmitindo ao mundo espiritual neste momento? Se for medo, troque-o por confiança. Se for dúvida, substitua pela palavra. Se for ressentimento, libere perdão. Lembre-se de Filipenses 4:8. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Esses são os pensamentos que elevam sua vibração espiritual. Quando você adormece com fé, você está declarando ao mundo espiritual: eu confio no Senhor, Ele está cuidando de mim, minha vida está em suas mãos. E Deus, que é fiel, responde à fé. Hebreus 11:6 afirma, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Enquanto você dorme, o céu trabalha a seu favor. As peças começam a se mover. As conexões divinas se alinham. E o que parecia impossível começa a se tornar inevitável. A fé não é apenas esperar algo acontecer. É plantar no invisível a certeza de que Deus já está agindo. Jesus disse em Marcos 11:24, tudo o que em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. A fé ativa não espera ver para crer.
Ela crê primeiro, vibra primeiro, declara primeiro, e então vê a manifestação no tempo certo. Por isso, cada noite é uma oportunidade de alinhar-se espiritualmente. Cada oração antes do sono é um código lançado no invisível. Cada palavra de fé é uma semente que florescerá em seu tempo. O que você planta à noite floresce no silêncio. Enquanto os olhos estão fechados, Deus continua a trabalhar. Enquanto o corpo descansa, o Espírito Santo está movendo circunstâncias. Hebreus 11:3 declara: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ou seja, tudo o que existe hoje já foi um dia apenas uma ideia no invisível. Deus sempre cria no silêncio primeiro. Ele fala, e só depois a realidade visível se manifesta. Muitas vezes você não vê nada acontecendo. Parece que está tudo igual. Mas é exatamente nesse silêncio que a fé está operando. É no invisível que as raízes crescem antes da árvore aparecer. É no secreto que o Senhor prepara o terreno para a colheita. Salmos 127:2 diz: será inútil levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. Enquanto você dorme, Deus está liberando estratégias, alinhando oportunidades, tocando corações e preparando recursos. Por isso, nunca subestime o poder do invisível. Napoleon Hill observou que os homens mais prósperos tinham um hábito em comum. Eles criavam no invisível antes de colher no visível. Eles acreditavam antes de ver. Eles visualizavam antes de conquistar. E a Bíblia confirma isso em Abacuque 2:3. A visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Se apressa para o fim e não falhará. Ainda que se demore, espera-o, porque certamente virá. Não tardará. Quem entende o processo do invisível não desiste quando não vê sinais imediatos. Ele sabe que o trabalho silencioso de Deus é mais real do que qualquer aparência. Jesus ensinou em Mateus 6:6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. É no secreto que a fé é construída. É no invisível que o destino é moldado. E é na entrega silenciosa da noite que os maiores milagres começam a germinar. Talvez você olhe ao redor e pense, não vejo nada mudando. Mas Deus te diz hoje, não confie apenas no que os olhos podem ver. Lembre-se do que Paulo escreveu em 2 Coríntios 5:7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Se você continuar plantando fé, gratidão e entrega no invisível, cedo ou tarde, verá os frutos no visível. Porque Deus não falha. O trabalho dele pode ser silencioso, mas nunca é vazio. Tudo o que você vive hoje é, em parte, fruto do que acreditou ontem. Sua identidade interna sempre molda a sua realidade externa. Napoleon Hill dizia, você nunca alcançará além do que acredita ser. Isso ecoa diretamente na palavra de Deus. Romanos 12:2 declara, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, quando a mente é renovada, a vida também é. E essa renovação começa com a identidade. Você não é definido pelo seu passado, nem pelas limitações ao seu redor. Sua identidade está em Cristo, e é isso que muda tudo. O que você repete diariamente se torna parte de quem você é. Se repete medo, viverá inseguro. Se repete fé, viverá confiante. Se repete gratidão, viverá abundância. É por isso que afirmações carregadas de fé são tão poderosas. Elas reprogramam não apenas a mente, mas também o coração. E a Bíblia confirma, do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Mateus 12:34. Se você falar derrota, atrai derrota. Se você falar promessa, viverá a promessa. Cada noite em que você entrega sua mente ao Senhor, você está colocando tijolos na construção do seu futuro. E quanto mais consistente for, mais sólida será a identidade que está sendo formada. Não basta desejar prosperidade,
É preciso assumir a identidade de alguém que já vive como próspero, não porque tem, mas porque confia no Deus que provê. Filipenses 4,19 afirma: "O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus." Essa promessa precisa ser a base da sua nova identidade. Você não é alguém à espera de provisão. Você é filho de um pai que já preparou a provisão. Por isso, cada noite é um convite. Você pode escolher adormecer em medo ou em fé. Pode escolher repetir escassez ou declarar abundância. Pode escolher permanecer com a identidade antiga ou assumir a identidade que Deus já declarou sobre você. Essa escolha simples, repetida todos os dias, tem o poder de transformar o seu futuro. Talvez hoje você precise tomar essa decisão. Dormir diferente, declarar diferente, viver diferente. Se essa palavra falou ao seu coração, escreva nos comentários: "Minha identidade está em Cristo e Ele é minha provisão." E não guarde só para você. Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa dessa transformação. E se inscreva no canal para continuar recebendo mensagens que renovam sua mente e fortalecem sua fé diariamente. Porque lembre-se, prosperidade começa no secreto, floresce na mente e se manifesta no futuro. Durma com fé, acorde com direção e viva cada dia com a certeza de que o propósito de Deus é maior do que qualquer limitação.